Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham nesse momento. Esse credo é conhecido como Credo Niceno-Constantinoplano e tem o objetivo de impor a doutrina da Santíssima Trindade. Ele é atribuído a São Atanásio, mas foi escrito na Idade Média, muito tempo depois da morte de Atanásio, quando a instituição cristã medieval exercia autoridade civil e religiosa sobre povos, línguas e nações que constituíam o antigo Império Romano. Apesar da reforma protestante ter ocorrido no século XVI e ter descentralizado o monopólio da instituição cristã medieval, a maioria das denominações cristãs que surgiram pós-reforma herdaram o conceito de Deus como a Trindade da instituição cristã medieval. E a tradição oral, que aquele que não crer na Santíssima Trindade não tem salvação, tem base nesse credo. Parágrafo 1. Todo que for salvo antes de todas as coisas é necessário que se apegue à fé católica. Tal fé, se não guardada plena e imaculada, sem dúvida trará a perdição eterna. Então o credo inicia ameaçando com a perca da salvação quem não se submeter à fé da instituição cristã medieval. Parágrafo 3. E a fé católica é esta, que adoramos um só Deus em Trindade, e a Trindade na unidade. O Império Romano era multirreligioso, e os verdadeiros cristãos eram perseguidos pelos Césares. E o Império Romano se encontrava numa crise, e o imperador Constantino resolveu adotar uma religião como oficial do Império para solucionar aquela crise. E ele acabou adotando o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E nisso houve um sincretismo de conceitos ensinados por Jesus e pelos apóstolos com conceitos de outras religiões. O conceito de adoração de divindades em formatos trinitarianos já existia entre as nações pagãs antes mesmo do povo monoteísta de Israel surgir no cenário histórico como uma nação sacerdotal. O que Jesus disse para a mulher samaritana? João 4:22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O Messias, com essa afirmação, nunca poderia fazer parte de uma trindade, porque aqui mesmo ele se excluiu de qualquer adoração e contrastou a adoração racional do povo de Israel, que adorava o que sabia, com a adoração da mulher samaritana, que é exemplo dos povos que rodeavam a nação de Israel, que estavam envolvidos com trindades, adorava o que não sabia. E muitos cristãos dizem adorar a Trindade, mas a exemplo da mulher samaritana, também adoram o que não sabem. Porque Deus, na visão trinitariana, é um mistério. É argumentado que no céu há três pessoas distintas, coeternas em onisciência, onipotência e onipresença. E que essas três pessoas, ao mesmo tempo que são três seres distintos, não são três deuses distintos, mas um só Deus composto. E é proibido pela instituição cristã medieval afirmar que essas três pessoas são três deuses distintos. Parágrafo 17. Também somos proibidos pela religião católica de dizer há três deuses ou há três senhores. E três pessoas como um Deus não é um conceito racional, mas filosófico. Inclusive termos da filosofia grega, como substância, essência, união hipostática, foram empregados na tentativa de explicar essa doutrina. Se filosofa que Deus é uma essência ou uma substância que envolve três pessoas divinas. Trinitariamente falando,
O Pai não é Pai. O Filho também não é Filho. E nem o Espírito Santo é o Espírito Santo. Esses termos, Pai, Filho e Espírito Santo, são apenas ofícios que cada uma das três pessoas dessa substância chamada Deus assumiu para se revelar à humanidade. Supomos que depois da queda do homem, houve um concílio dessas três pessoas no céu. E nesse concílio, cada uma dessas pessoas teria decidido qual papel iria assumir no plano da redenção. Qual dessas três pessoas seria o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Aí a pessoa lê a Bíblia e aprende que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê da maneira correta. Depois inventa de estudar teologia. Se aprofunda na anatomia do divino. E se torna um teólogo trinitariano, doutor em divindade. E passa a interpretar as palavras de Jesus à luz do trinitarianismo. Jesus, apesar de ter declarado ser menor do que o Pai, trinitariamente essa declaração é contestada, alegando que Jesus tinha duas naturezas, que ele era 100% homem e 100% Deus. E ele alternava entre essas duas naturezas. Ora ele afirmava coisas como Deus, e ora ele afirmava coisas como homem. Como homem, ele era menor do que o Pai. Como Deus, igual ao Pai. Como homem, morreu 100%. Mas como Deus, não morreu. Se Jesus fosse 100% homem e 100% Deus, ele nunca poderia ser um representante à altura do homem. Se ele fosse 100% homem e 1% Deus, ainda assim ele nunca seria um ser humano como nós. Imagine 100% homem e 100% Deus. Trinitariamente falando, Jesus só foi filho do Pai no contexto da sua humanidade. E quando na terra ele se ajoelhava, olhava para o céu e falava com o Pai, aquilo na verdade não era verdade. Trinitariamente falando, aquilo era apenas uma sujeição funcional. Era apenas uma pessoa da Trindade fazendo o papel de um filho sujeito ao Pai, enquanto outra pessoa da Trindade, saiba lá quem, fazia papel de um pai que se compadece do filho. E o Espírito Santo é considerado a terceira pessoa da Trindade, distinto do Pai e do Filho como pessoa, coigual ao Pai e ao Filho em essência, substância e natureza. Só que existe uma tradição oral que o pecado contra o Pai e contra o Filho tem perdão. E o pecado contra o Espírito Santo, não. A Bíblia fala, quem pecar contra o Pai será perdoado, contra o Filho será perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Então essa doutrina é contraditória. Se são três pessoas coiguais em todos os aspectos e sentidos, por que o pecado contra as duas primeiras pessoas tem perdão e o pecado contra a terceira pessoa não? Parágrafo 22. E nesta trindade, nenhum é antes ou depois do outro, nenhum é maior ou menor do que o outro, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Esse conceito não pode ser explicado à luz da razão, porque à luz da razão, um pai dá existência a um filho, e um filho descende de um pai. Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ensinou que os mistérios de Deus são entendidos claramente por aquilo que podemos perceber na criação. E a criação é lógica e racional. E pela lógica da observação, um filho é sempre antecedido por um pai. E em termos ontológicos, não tem como um filho coexistir no mesmo espaço geográfico com um pai, sem o pai lhe dar a devida existência.
Harold Lindsey, um escritor americano, escreveu o seguinte sobre a Trindade: a mente do homem não pode compreender plenamente o mistério da Trindade. Aquele que tentar compreender totalmente o mistério da Trindade perderá sua mente, mas aquele que negá-la vai perder a sua alma. Essa afirmação, que a doutrina da Trindade não pode ser compreendida totalmente, entra em contradição com o credo da instituição cristã medieval, que afirma que tal fé, se não guardada plena e imaculada, sem dúvida trará a perdição eterna. E o credo trinitariano termina da seguinte forma, parágrafo 41. Esta é a fé católica. Quem nela não crer fielmente não pode ser salvo. Esse credo se inicia e se acaba declarando a condenação de quem não crê na Santíssima Trindade. E ninguém pode ser condenado por não crer fielmente naquilo que não tem lógica. Paulo ensinou que o nosso culto a Deus deve ser racional. E a Trindade é um ensino irracional, porque é um mistério. Mais uma vez eu vou ler a declaração de Harold Lindsey. A mente do homem não pode compreender plenamente o mistério da Trindade. Aquele que tentar compreender totalmente o mistério da Trindade perderá a sua mente, mas aquele que negá-la vai perder a sua alma. E muitos, por questionarem essa doutrina irracional, foram perseguidos e acabaram perdendo suas almas, acabaram perdendo suas vidas das maneiras mais cruéis possíveis, porque a doutrina da Trindade é considerada como o principal dogma da instituição cristã medieval, e ela não aceitava que esse dogma fosse contestado. E uma coisa é crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Outra coisa é ter a salvação condicionada a uma crença irracional baseada em textos fora de contexto, imposta por papas, padres, pastores e doutores. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O dogma da Trindade foi escrito e desenvolvido depois da morte dos apóstolos. E ele se caracteriza como outro evangelho, porque ninguém tem a obrigação de crer em algo que ultrapassa o que os apóstolos ensinaram. Obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado nas próximas publicações.